E aí, turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que significa calor. Então, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber sempre atualizações e não deixe de dar joinha se você gostar do vídeo, tá? Qual é o significado de calor? Para a física, o significado da palavra calor é diferente do que nós usamos no cotidiano, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, por exemplo, eu posso falar assim, hoje está calor, hoje está frio. Para a física, o calor é uma energia que ela é trocada entre dois corpos. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um corpo com a temperatura maior e um corpo com a temperatura menor. Ao colocarmos esses dois corpos próximos ou dentro de um local onde seja um sistema isolado, totalmente fechado, para que não haja perca de energia, o corpo com a temperatura maior, com o passar do tempo, ele irá esfriar e o corpo com a temperatura menor, ele irá esquentar. Então essa troca que está vendo entre um corpo e outro, ela é chamada de troca de calor. Essa troca de calor ela pode ocorrer em três maneiras diferentes. Quais são essas três maneiras diferentes que podem ocorrer? Pode ser por contato, por convecção ou por radiação. Bem, já que nós temos dois corpos com temperaturas diferentes e colocamos dois corpos em contato, essa passagem de calor de um corpo para outro, ela é medida de alguma maneira. Como que é medida essa medida de troca de calor? Ela é medida, já que eu falei que ela é energia, ela é medida no Sistema Internacional em joules. Só que isso não tira a propriedade de nós podermos medir também em calorias. Vários exercícios que são feitos em questões de livros ou de vestibular, as questões são calculadas em calorias. Então existe uma relação entre calorias e joules. A relação é o seguinte, para cada uma caloria nós temos 4,18 joules. Então podemos fazer uma regra de 3 quando nós precisarmos fazer a transformação de calorias para joules. E sobre as trocas de calor? Então vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a troca por condução térmica. A condução térmica ela irá ocorrer somente em materiais sólidos. Então, por exemplo, eu pego uma chama, eu aqueço um determinado material e, por exemplo, eu posso segurar na outra extremidade do material que eu não vou sentir ainda exatamente no momento em que eu coloco a chama lá para aquecer o material, eu não vou sentir o material quente. Só que com o passar do tempo, o calor, essa energia, ela vai se propagar por dentro do material e aí será percebido na outra extremidade que haverá uma diferença de temperatura. Então a temperatura ela vai aumentar no caso se eu for usar uma chama para fazer aquecimento. Então, recapitulando, a condução térmica ela somente ocorrerá em materiais sólidos, isto é, somente para materiais sólidos irá haver a propagação de calor por dentro do próprio material. Então, essa troca de calor é chamada de condução. O segundo tipo de propagação de calor é o que é chamado de convecção. O que é a convecção? A convecção ela ocorre quando nós temos dois fluidos com temperaturas diferentes. Então, o que significa fluido? Fluido pode ser um líquido ou um gás. Colocando dois gases ou dois líquidos com temperaturas diferentes em contato, sempre irá ocorrer o quê? O gás com a maior temperatura ele irá subir, enquanto que o gás com a menor temperatura ele irá descer. Onde nós temos a aplicação prática desse
fenômeno de convecção. O ar-condicionado. Quando nós ligamos o ar-condicionado ele irá fazer troca com o ambiente, fazendo com que seja retirado o calor de dentro do ambiente e que seja colocado, vamos dizer assim, o frio dentro do local. Então essa troca de calor é chamada de convecção. Então o ar frio ele desce e o ar quente sobe. Por esse motivo é que os aparelhos de ar-condicionado eles têm que ser instalados sempre aonde? Sempre na parte superior do cômodo, para que haja um rendimento melhor e haja uma melhor troca de calor dentro do ambiente. Por último, existe a radiação térmica. O que significa radiação térmica? Se a condução são em materiais sólidos, a convecção são em fluidos, que são gases e líquidos, então a radiação térmica ela ocorre somente quando não há nenhum meio material, nem sólido, nem líquido e gasoso, para que haja a passagem de temperatura. O melhor exemplo que eu posso citar aqui é entre o Sol e a Terra. Não existe nenhum meio físico entre o Sol e a Terra que seja considerável para que nós possamos conseguir sentir os raios solares chegando até nós. Então, a radiação térmica ela ocorre somente quando não há nenhum meio material para haver a propagação de calor. Se você ficou com dúvida ou quer saber mais alguma coisa, não esqueça de deixar um comentário aqui no vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Esse vídeo aqui ele foi bem simples e bem teórico, somente para falar sobre as formas de propagação de calor. Não esqueça de dar um joinha no final do vídeo, tá? Muito obrigado!